Vamos falar de Vasco. Tem a situação dos jogadores de final de contrato, tem também sobre Felipe Coutinho e também uns comentários da matéria sobre do Bruno Murilo, desculpe, do Bruno Murilo, não, é do Diogo Dantas, do O Globo, sobre uma tentativa aí no pedido de tirar o Rodrigo Caetano da CBF. Olha, vou comentar sobre isso e também uma palhinha rápida do jogo da seleção brasileira que acabou. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E quinta-feira que vem, dia 12, a bola volta a rolar. E como volta a rolar? No Morumbi. São Paulo e Vasco é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda já sou estranho pra gente falar Morumbi. Mas agora o Chocolate Bis comprou um grande hall no Morumbi e agora passou a se chamar Morumbi, né? Ainda é estranho, eu cresci acostumado com Morumbi, agora é Morumbi. Mas de qualquer forma, quando a gente lembra de São Paulo, lá na casa dele fez o nome Morumbi, a gente lembra de 89. E hoje o time fez mais uma atividade no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, um jogo de quinta-feira que será o último antes da parada de um mês para a Copa do Mundo de Clubes. Não, ainda acho uma palhaçada essa da CBF, preferia mais a Copa das Confederações, já que é um torneio preparatório para a Copa do Mundo, para a FIFA fiscalizar como estão os países sedes um ano antes. Mas agora veio essa Copa do Mundo de Clubes que não vai ter nem 10% da status que tem a Copa do Mundo, de seleções. Bom, na Justiça norte-americana autorizou a venda das ações da 77 de todos os clubes de futebol da 77, incluindo o Genoa, o Clube Belga, esqueci o nome do Clube Belga, todos, incluindo aí o Vasco da Gama. Isso deve pela dívida da subsidiária ou Sports, que é a subsidiária da CSS, que ajuda a CAP, a administração dos clubes de futebol. E para o Globo Esporte, colegas do Globo Esporte, um abraço ao Murilo, até citei agora recentemente o Bruno Murilo. O Felipe Carregal disse que está tranquilo, já que na Justiça Brasileira decretou que a 77 não pode mover as ações que ela tem antes dessa briga judicial societária ser resolvida. Ele está tranquilo que está respaldado pela Justiça Brasileira. Bom, teoricamente, na Justiça Americana as ações vão ser vendidas. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos, que pelo menos em termos de briga judicial, os caras da CPVAT mostraram ser fortes, tanto que eles estão ainda sob a liminar e venceram recentemente que manteve a liminar o controle da SAF para a associação e até o mérito da primeira instância
na briga societária entre a 77 e a CAP e o Vasco da Gama ser resolvido na Fundação Getúlio Vargas. Bom, mas teve durante o dia, passou o dia aqui, na rua e quando eu li na minha caixa de mensagem, no meu WhatsApp, gente preocupada, ai meu Deus, lá nos Estados Unidos vai vender as ações na CAP 77. Bom, eu confio muito no Felipe carregava nesse quesito, né? Até a FIFA não quis mexer com eles, já que o Nantes da França queria fazer o transfer ban e eles conseguiram tirar o Vasco da transfer ban baseado na recuperação judicial. Bom, e há jogadores, além do Felipe Coutinho e ainda o representante deles continua na Inglaterra, esperam resolver até o final de semana um impasse com o Aston Villa e aí conseguir rescindir o contrato com o clube inglês e o Vasco assinar a renovação de contrato com o jogador. A vontade do jogador é de permanecer, tanto que os filhos continuam matriculados na escola daqui do Rio de Janeiro, e esperando aí, no caso do Felipe Coutinho, tem tudo para ser um final feliz. Mas além deles, tem jogadores com final de contrato, então o fim da temporada, o uruguaio que está servindo a seleção do país dele, o Puma Rodrigues, que no início do ano já havia negociações para a renovação de contrato e no momento está estagnado. Havia uma negociação sobre um plano esportivo e também a staff do jogador queria receber as luvas atrasadas. Devem retornar nos próximos dias essas conversas, visando aí a renovação ou não com o lateral direito. Também tem o Alex Teixeira, esse não deve permanecer para 2026, ele está muito em baixa, inclusive a torcida pega muito no pé do Alex Teixeira, não deve permanecer. Tem o Maurício Lemos por contrato tinha renovação automática caso ele participasse de 60% dos jogos do Vasco em 2025, porém ele está mais no departamento médico do que em campo. Dificilmente ele vai chegar nos 60% estipulado pelo contrato para ele renovar. Ou o Vasco vai sentar com os representantes do uruguaio para discutir uma renovação de contrato com valores menores, ou ele não vai ficar na Colina em 2026. Tem a do Paulinho também, que veio de uma lesão grave no joelho, segue oscilando, mas a tendência é que ele permaneça na Colina para 2026. O Jair, que chegou a estar fora dos planos do Vasco, e o técnico Fernando Diniz gosta muito dele, fez um lobby muito grande, conseguiu que ele retornasse a fazer plano no Vasco, foi titular nos últimos jogos de Gigante da Colina, inclusive na derrota para o Bragantino. Mas segue indefinido se ele vai permanecer, se ele vai sair para o ano que vem. Vamos ver, tratando no poder de barganha na diretoria para renovar contratos ou negociar uma rescisão amigável dos citados. Hoje o Bruno Murilo,
Desculpe, me confundi de novo. Diogo Dantas, do Globo. Não assessor, não sei quem foi a fonte do Diogo Dantas, inclusive, não lembro de ter esbarrado com o Diogo Dantas na esfera esportiva, né, nas coletivas, mas isso não quer dizer que ele tenha boas fontes, nem que ele estava dizendo fatos. Né? Mas é estranho que ele falou que o Vasco fez mais. Pedrinho, já que o Pedrinho está como chefe de delegação da seleção brasileira, que empatou agora 0-0 com o Equador, inclusive o Golfo. Fazer uma análise rápida desse jogo. Que ele teria feito mais uma proposta para que o Rodrigo Caetano saísse da CBF e virasse diretor de futebol do Vasco. Rodrigo Caetano teria agradecido a oferta, mas que vai seguir na seleção brasileira. Bom, se realmente aconteceu, Pedrinho mostrou ser um cara... vive um mundo fora da realidade, né? Porque desassociado da realidade. Com o empate de hoje, o Brasil está em 4º lugar nas eliminatórias, sendo que se classificam 6, com o 7º colocado indo para a repescagem, podendo virar 7 vagas. Inclusive seria a Venezuela, que se terminasse hoje, iria para a repescagem. O Brasil está em 4º, deve se carimbar os passaportes para a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá nos próximos confrontos, inclusive terça-feira tem contra o Paraguai em São Paulo. São Paulo. Mas ele vai abrir mão de disputar ano que vem a Copa do Mundo. Agora que a seleção conseguiu o melhor técnico do mundo. Sério. E eu mesmo Vascaíno não estou se colocando melhor do que ninguém, mas um cara que eu que respiro o Vasco 24 horas por dia, se eu fosse profissional de futebol, tivesse na CBF, o Vasco fizesse proposta, havia há meses de uma Copa do Mundo, eu iria abrir mão de uma Copa do Mundo? Acho que ninguém. Por mais que fosse apaixonado por aquele clube. E o Rodrigo Caetano é um profissional de futebol mais de gaúcho. Todos que trabalham com futebol têm um clube de preferência. Por mais que uns dizem que não tenha, que o Alex Escobar fala que é América, que é Volta Redonda, sei lá, de falar um clube pequeno. Todos têm. E como ele é do Sul, muito provavelmente ou ele é gremista ou é colorado. Ele trabalhou já nos 2 clubes. E ainda assim não é o coração dele que falaria mais alto, até porque ele tem um carinho pelo Vasco, mas não é o clube do coração dele. Não deve ser, né? Já que ele é do Sul, muito provavelmente ou é gremista, ou colorado, ou o torcedor de Juventude correndo por fora. E a seleção brasileira acabou de empatar em 0-0 com o Equador. Olha que eu achei, defensivamente, achei que o Brasil estaria meio perdido no jogo, já que o primeiro jogo, o Ancelotti, um cara que ainda não fala português, embora boa parte da seleção já atua fora, né? Mas ainda assim tem muitos que atuam no futebol brasileiro.
a seleção teria uma atuação confusa, até que defensivamente foi bem. Pecou ofensivamente, mas defensivamente nem teve tantos problemas assim. Bom, se tiver um tempinho para entrosar a equipe, deve dar bom caldo, ainda mais se no ano que vem na Copa do Mundo deve ter um mês de preparo. Se for um preparo sério, com um oba-oba como 2026 foi, eu colocaria o Vasco aí, tô com o Armando Vasco, tá vendo? Muito grande, sou um pouco ligado à seleção, mas se ele tiver um mês para entrosar aqui, é que você deve vir. Então, é isso, galera. Até amanhã com mais Vasco, com o nosso Desperta Vascaíno, o papo editorial das sextas-feiras e o Boa Noite, com o resumo da sexta-feira do Vasco. Vamos ver se da sexta-feira a gente faz o resumo da semana da Fórmula 1 também. Até mais.